Bom, nesse vídeo aqui eu vou te revelar mais um segredo em um filme, tá? Ok? E você sabe muito bem que aquilo que o Jorge Rodrigues fala, ninguém nunca falou, ok? Se você viu algum palhaço falando a mesma coisa que eu, este palhaço está copiando de mim, ok? Como nunca existe duas pessoas que façam exatamente a mesma coisa, né? Por que que somente eu tenho um monte de palhaços fazendo a mesma coisa que eu, né? Para dar a impressão que eu seria o que eles fazem, copiando vocês 24 horas, eu estaria copiando todos aqueles que justamente eu considero imbecis, idiotas, que eu nunca fiz nada que eles fazem, que eu odeio tudo o que eles fazem, que eu considero eles um verdadeiro de um cocô, mas eu estou sempre copiando eles, ok? Consegue entender? Agora vamos continuar, vamos direto ao assunto, tá? Presta atenção para você entender. O que significa esse filme aí, tá? Qual é a história do filme? São dois espiões que eles são como se fossem dois amigos, né? E eles são contratados para uma determinada missão. E talvez eles fazem várias missões juntos, né? Eu não assisti o filme não, tá? Tô falando aqui sobre a sinopse, a ideia básica do filme. No meio da situação, eles descobrem que eles tinham mandado para executar uma pessoa. Eles eram executores, ou seja, eles são espiões executores do governo. Ou seja, é a mesma situação que acontece no filme Assassina, Minority Report, tá? Só quem fala sou eu, tá? Não aprendo nada de filmes, isso. Minority Report, Assassina, tá? Ok? A mesma situação desses filmes aí, tá? Qual o outro? Por exemplo, Stallone Cobra, no caso, o cara estava sendo financiado para proteger uma mulher e tinha um executor que estava vindo para matar aquela mulher, né? Que outro filme? Sob o Domínio do Mal, tá? Ok? A mesma situação desse filme aí, ó, desses filmes que eu falei, tá? E aí no meio da situação, no meio da missão, eles descobrem que a missão de um era matar o outro e a missão do outro era matar o outro. Né? O cara tinha a missão de matar ela e ela tinha a missão de matar ele e tinha que cumprir a missão, ok? E aí eu vou mostrar para você uma coisa bastante interessante. O que aconteceu? Esse casal, eles eram casados de verdade, não é? Ó, presta atenção, eles trabalhavam e trabalham para esse grupo aí que financiou o filme, ó. O que aconteceu? Só quem fala sou eu, isso é tudo meu. O que aconteceu com esses dois aí? O que aconteceu com eles? Exatamente o que acontece no filme, viu? Ok? Significa que eles até estavam já armando essa situação para os dois. Presta atenção. Estavam armando. Eles na verdade, sim e não. Vou explicar aqui para você, tá? Só quem fala sou eu. Aqui é tudo meu. Jorge, interessante. Sim, depois que eu falei, né? Depois que alguém fez, qualquer cocô pode fazer, né? Presta atenção para você entender. Então entendi. Eles já estavam armando criar essa dissensão entre os dois. Eu te digo que sim, eles estavam armando uma dissensão entre os dois. Mas também te digo que não. E aí vou explicar para você por que sim e por que não. Vou começar explicando por que não. Por que não? Porque na verdade é o seguinte, é como se fosse um dispositivo. Esses dois atores, tá? Eles são dois espiões. Não somente eles, mas vários atores. Sei lá, 80% desses atores, tá? Principalmente esses que são financiados pelo olho do cu de Horus, tá? Eles são espiões, tá? E eles são financiados para fazer isso que esse filme mostra aí. Presta atenção para você entender. Por que não? Porque não é o seguinte, ó. Significa o seguinte: ele é um espião e ela é uma espiã. E os dois, eles têm uma missão que está acima do qualquer coisa que eles façam. Ou seja, qualquer coisa que eles queiram ser um com o outro, que eles façam, isso está completamente abaixo da missão que é passada para eles. E então, eles ficam como que de sobreaviso. Olha, o dia que um de vocês fizer merda, o outro vai destruir. Aquele que tiver do nosso lado vai destruir o outro. É como se fosse essa situação. É como se você estivesse caminhando numa linha e falasse, ó, você caminha por essa linha, se você pisar fora, você se fode. Consegue entender? Então essa é a jogada desse filme aí, tá? É tudo meu, tá? Cada coisa que eu falei que é meu. Isso, ok? Presta atenção que eu ainda vou falar mais coisa. Então a ideia seria que não. É como se eles entendessem muito bem o que está no conteúdo do filme. Eles sabiam muito bem o que estavam interpretando. Você consegue entender? Ok?
Eu tenho para mim que esse filme foi lançado inclusive depois, bem depois que eles lançaram esse casamento deles aí. E então, ao interpretar isso daí, eles estariam se colocando como que jurados, ou então conscientes realmente de uma situação em que se um dos dois fizer o errado, no conceito deles, que eu ainda vou falar sobre isso, né? Se algum de vocês violar as regras, ou então se os dois violarem, vocês estão sob a missão de um destruir o outro. Então seria o raciocínio de que eles estavam conscientes disso daí. Quando eles fizeram o filme, eles fizeram justamente para se colocar nessa linha de frente, de que se um deles não fizer a vontade, ele estaria disposto a destruir um ao outro. Consegue entender? Por isso que eu te digo que não era uma armação de que isso acontecesse, mas acabou acontecendo. Consegue entender? Ok? Acabou acontecendo por quê? Por causa do que eu vou falar aqui, que essa é que é a parte importante, tá? Se fossem dois espiões, se fossem dois funcionários da segurança, se fossem duas pessoas que estivessem fazendo certo, que estivessem representando o governo, e que um deles estivesse fazendo errado ou estivesse fazendo merda, não seria ruim isso daí. Mas a grande verdade é que esse esquema que eles são financiados, os espiões, essa prática nojenta no seu olho, espionagem no seu computador, os catingões, isso daí é mediador disso daí, tá? Ok? Consegue entender? É um esquema sujo mesmo, tá? Consegue entender? E esses dois espiões nesse filme aí, eles não são espiões da segurança, eles são dois criminosos mesmo trabalhando para o governo. Você consegue entender? Então, quando um se volta contra o outro, era como se fosse uma trama para pagar uma testemunha. Um era testemunha de um determinado crime e o outro era testemunha de um outro crime. E o grupo que está por cima financiando os dois, financiou os dois para se apagarem. Consegue entender? Percebeu? Uma fraude, uma conspiração, consegue entender? Exatamente como acontece em todas as outras denúncias dos outros filmes, tá? Que é a negociação, Minority Report, ok? Por quê? Porque essa prática nojenta no seu olho, desse cu encostado no seu olho, da Microsoft, do Google, tá? Só pode vir merda, você consegue entender? Ok? Consegue entender? Então, a ideia desses dois personagens estarem com uma missão para destruir é porque os dois são uma testemunha. Os dois são duas peças que o grupo criminoso que está financiando eles quer apagar. Consegue entender? E é isso que acabou acontecendo com os dois atores. Por quê? Porque eles fazem parte exatamente dessa coisa que eu falei aqui, tá? Ok? Significa que a Angelina Jolie saiu, né? E ficou o Brad Pitt. Ele ficou como se fosse um inimigo dela. Ele ficou como se ele fosse um inimigo dela. Ou seja, é como se ele estivesse disposto a matar ela pelo fato de ela ter renegado a missão. Consegue entender? E vice-versa. Se ela está sendo financiada por um outro grupo tão criminoso quanto esse daí, ela também está vendo ele como um adversário. Consegue entender? E aí o que eu quero falar para você, o que significa isso daí? O raciocínio que eu quero colocar para você é o seguinte: é um esquema criminoso, safado mesmo. É um esquema que envolve fraudes, tá? Que envolve trapaças, consegue entender? Ok? Que envolve magia negra, tá? Cada vez que eu falei aqui, os bandidos encostaram um furingo no meu olho, encostaram a boca no meu cu. É um esquema satânico mesmo, tá? Consegue entender? Esse aqui é o ponto interessante, tá? Ok? Porque e o que é isso daí, esse esquema desses dois? Esses dois são dois espiões da Microsoft, são dois espiões do Google, literalmente, tá? Ok? Eles são espiões da Microsoft, do Google, tá? Ok? Eles são espiões do que? Do SBT, da Globo, tá? Ok? Do Netflix, tá? Consegue entender? E aí o que acontece? Isso daí não é um esquema de segurança do governo, não são espiões que estão mantendo a segurança, não estão descobrindo determinados crimes, absolutamente nada. Eles estão trabalhando criminosamente, tá? Para um propósito criminoso, tá? Sob estratégias criminosas, tá? Tudo criminoso mesmo. E só que eles se passando como se fossem membros do governo. É isso daí, tá? Ok? Pronto, já coloquei para você, ok? Então essa é a verdade sobre esse filme aí, tá? Ok? É a mesma situação dos outros filmes que eu mostrei pra você, tá? A mesma coisa, tá? Ok? Ó, provavelmente você até vai ver nesse filme aí que qual a razão? Qual a razão porque a tal da mulher executa o cara e o cara executa a mulher? Ó, como eu não vi o filme,
Se você disser para mim que o grupo que eles trabalham, eles são 2 espiões, mas eles são 2 espiões de um grupo assim misterioso. Eles são espiões de um grupo misterioso. Sim, não é um grupo do governo. Eles são espiões de um grupo secreto que não tem nada a ver com o governo. É isso daí. Mas é isso daí que é a Microsoft, o Google, tudo isso daí, tá? Ok? É isso daí que eles são. Só que no caso deles associado com o governo. Consegue entender? Se você disser, não, o filme, sim, eles são espiões do governo mesmo, são espiões do governo, só que a razão porque um executa o outro, a razão porque eles executam um ao outro, é justamente por causa disso que você falou, já. Um é testemunha de um crime, os 2 são testemunhas de crimes, tá? E eles estão sendo financiados para pagar. Então é como se o filme estivesse denunciando, então é farsa, é como se eles estivessem curtindo com a sua cara. Tá? Se a razão por que o Brad Pitt recebe uma lista negra para executar a Jolie e ela também recebe para executar ele, e o filme tenta mostrar que os 2 estavam sendo vítimas de uma conspiração, ou seja, eles estavam sendo vítimas de uma conspiração do governo mesmo, como é que eles iriam delatar eles mesmos? Ok? Consegue entender? Estão curtindo com a sua cara, consegue entender? Ok? Fazendo você de babaca mesmo. Agora, se você disser, não, na história é como se ele tivesse cometido um crime, tá? E é tudo meu, isso aqui, é tudo meu. Tudo que eu estou falando aqui é meu. É como se ele tivesse cometido um crime e ela também como se tivesse cometido um crime. E os 2 estão se apagando. É fácil isso daí, ok? Tá? Eles só apagam testemunhas, tá? Ok? Pronto, ok? É para enganar você, pronto. As 3 situações eu provei que é para enganar para você. Por exemplo, vou explicar para você entender. Pera, mas ficou uma conta. Vou explicar para você, seu cagalhão, presta atenção. Imagine que aqui tem uma poia de cocô, um cagalhão mesmo, aqui um cagalhão, e um símbolo da maçonaria em cima assim, pronto. Aí eu coloco um pano azul, aí depois eu coloco um pano branco, foram 3 alternativas que eu falei. Ou então eu coloco um pano amarelo assim em cima assim. Mudou, ficou diferente, ficou uma contradição. Sim, é o cocôzão que está por trás do mesmo jeito. Entendeu, seu babaca? Ok? Entendeu agora? Pronto, acho que agora você entendeu. Pronto, é isso daí. Qualquer coisa que eles apresentarem no filme, a resposta para isso vai ser somente isso que eu falei aqui. Ok? Percebeu? Então é isso daí, tá? O que está por trás dessa situação é isso que eu falei aqui para você, tá? Ok? Ó, você sentiu magia negra no seu olho? Isso daí é bandidagem, tá? Ok? Não tem nada que preste por trás de... Absolutamente, tá? Nada, ok? Sentiu magia negra no seu olho, que está por trás disso é bandidagem, tá? Ok? Preste atenção para você entender. Tem um filme da Jolie, que eu vou aproveitar esse vídeo mesmo para falar, aproveitando que tem tempo aqui, ó. Tem um filme da Jolie que se chama Beowulf. O que é um filme medieval? É um filme medieval onde ela interpreta como se fosse uma sereia, que ela seduz os reis, ó, presta atenção, ela seduz os reis a terem um caso com ela. E aí daqui a pouco ela engravida de um filho demônio, tá? Um filho demonizado do rei. E no final é um dragão que se manifesta num castelo e o cara tem que lutar com um dragão. O que significa isso daí? Tem tudo a ver com isso daí, tá? Tem a ver com isso daí. Por quê? Porque é um esquema satânico, tá? Ok? Isso daí é um esquema um esquema de conspiração, tá? De crime organizado mesmo, tá? Um esquema malicioso mesmo, tá? De infiltrar bandidagem mesmo, ó, de infiltrar bandidagem, safadeza, tá? Trapaça, fraude, assassinatos no governo, tá? Ok? Essa é que é a verdade disso daí. Significa que o personagem que a Jolie interpreta no filme Beowulf e o que ela faz neste filme aí é a mesma coisa, tá? As 2 coisas estão ligadas, tá? É tudo meu, tá? Nunca aprendo nada de filmes. Isso, nunca aprendo nada de filmes. Veio aqui na minha mente aqui agora de falar. Ok? Não aprendo nada de filmes. Ok? O fato dela ser, presta atenção, o fato dela ser uma sedutora, de ela estar enganando, de ela estar seduzindo e ela envolver um determinado líder numa situação, que é aquele filme do Beowulf, é isso daí que eles são financiados, os satânicos, tá? É isso daí que os satânicos são financiados quando estão associados com espionagem, com o governo, tá? Ok? Aonde tem magia negra no seu olho é só bandidagem, tá? Você pode confiar no que eu estou falando, tá? Delate isso daí, tá? Ok? E outra coisa, a Microsoft é uma empresa maldita mesmo, tá? É uma empresa suja mesmo, tá? Ok? E os liberalistas, tá? Ok? Tá?